Fala, meus amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Quero conversar um pouquinho sobre coragem. Acredito que é isso que Deus ele está esperando de nós nesses dias, ainda mais com o avanço da tecnologia e com o distanciamento social das pessoas. Você precisa ter coragem de sair da sua zona de conforto para responder aquilo que Deus tem para nós, né? Às vezes a gente se pega muito pensando assim naquilo que Deus pode nos dar, naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? A transformação que Ele pode fazer, nos dar um bom emprego, nos direcionar para se casar com a pessoa certa, sabe? Para aqueles que são mais litúrgicos, para um cargo dentro de uma denominação, mas sendo simplista e objetivo, a gente sabe que o que Deus tem para as nossas vidas é a presença dele. Em segundo lugar, é o discipulado, é fazer discípulos. Então, queria aproveitar esse cenário aqui improvisado, porque assim, às vezes a gente não vai ter as condições ideais, o tempo ideal. Eu tenho SM7B lá em casa, eu poderia fazer uma baita produção, mas fazer o que dá, quando dá. Eu me lembro quando eu estava saindo do exército e eu estava bem escasso financeiramente falando. Só que eu saí do exército e voltei a trabalhar no mercado que eu trabalhava, né? E foi uma fase bem difícil para mim, assim, porque eu não tinha nenhum dinheiro, tava morando sozinho já, numa pensãozinha. E era terrível morar naquela pensão porque eu tinha que dividir várias coisas, né? Se você já morou numa pensão, você sabe como é. Você tem o seu quarto, mas o resto tudo é comunitário. Só que, por causa da falta de dinheiro, eu fui morar num lugar onde tinha muito pingaiada, sabe? Muito pinguço. E os caras davam relaxo, né? Eles não tinham nenhum tipo de senso de coletividade. Eles faziam as necessidades no chão quando tava bêbado. Eles quebravam as coisas. Era uma loucura. Imagina, eu saí do exército. Eu fiquei um tempo morando assim no exército e depois eu fui pra essa pensão. Aí eu saí do exército, cara, e eu tive que voltar a trabalhar no mercado que eu trabalhava. Foi um período bem complexo, assim, né? E eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu sou engenheiro. Fiz um financiamento para pagar porque não tinha dinheiro, pago até hoje, fiz o FIES. Foi um período bem desafiador, mas eu penso assim que esse período foi o período que me preparou para estar onde eu tô hoje. Então, chegou um momento que eu tava muito mal no mercado que eu trabalhava e eu não aguentava mais aquilo. Eu tive que ter coragem, cara, de dar um passo no escuro. E esse daqui é o ponto, cara. Quando você tem coragem de dar o primeiro passo, Deus ele abre o mar, né? Lembra quando o povo do deserto eles estão bem tristes e preocupados porque o, o general tá vindo atrás deles e eles ficam desesperados e Moisés ele vai orar e Deus fala para ele: ô Moisés, por que você tá orando para mim? Pede pro povo andar. E aí eles colocam o pé na água e na hora que eles põem o pé na água, o mar se abre. Isso daí é um baita ensinamento de que às vezes você vai ter que pôr o pé na água, sabe? Vai ter que acreditar, cara. Eu sempre gosto de fazer um cálculo simples, ó. Se você der um passo e der errado, o que você tem a perder?
Aí você faz esse cálculo aí. Pô, tem escola das crianças, tem tal, você mede ali. Se for muita coisa a se perder, aí é bom você refletir muito. Agora, no meu caso, o que eu tinha a perder? O que eu tinha a perder? Eu já não tinha nada. Entende? Então, eu dei o passo. E acredito que se eu tô onde eu tô hoje foi porque eu tive coragem de dar um passo. Davi também, quando ele vê aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele deu um passo. Ele falou, não vou deixar não. Não vou deixar barato não. E tem diversos outros casos na Bíblia, né, onde eles tiveram que dar um passo de fé para que as coisas acontecessem. Então, o que eu quero te falar nessa manhã chuvosa de terça-feira? Tenha coragem. Tenha coragem de dar um passo. Ora a Deus e dê um passo. Deus quer coragem de nós nesses dias. Tem muitas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho e que precisam vir a conhecer. Então nós precisamos ter coragem de sair da zona de conforto, de compartilhar aquilo que a gente acredita, porque eu sempre falo isso daí, né, pro pessoal que caminha perto de mim. O diabo tá fazendo a parte dele. Tá oprimindo, tá enganando, tá criando um sofisma, tá afastando as pessoas umas das outras, né? Porque assim, ele afasta você de uma zona de segurança para depois te oprimir, né? Principalmente na sua mente. Então tenha coragem. Tenha coragem de dar um passo de fé, tenha coragem de encarar os desafios, tenha coragem de evangelizar, de compartilhar aquilo que você acredita. Tenha coragem. Afinal de contas, o que você tem a perder? Se Deus está com você, se você acredita que Deus é real, que Ele está na sua vida, o que você vai ter a perder? Você acha que Deus vai te desamparar? É o que eu penso também. Será que Deus vai me desamparar agora? Às vezes você tem que pagar pra ver. Tá bom? Tamo junto. Videozinho rápido. Mas queria deixar essa reflexão com vocês. Tamo junto.